Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Tamo aí, mais um dia, mais uma live também começando, hoje um pouquinho diferente para poder fazer uma live mais de história, né? A gente está enfrentando aí os processos de manifestações acontecendo no Brasil. E aí a gente sabe que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade, de fato, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, no meio da pandemia, uma crise política, manifestações, então assim, não é algo muito fácil para todo mundo conseguir entender, né? E principalmente quando a gente fala sobre fascismo, antifascismo, né? São temas, são conceitos muito complicados, são conceitos que trazem muitas coisas dentro deles, conceitos históricos. Então, assim, é sempre importante a gente poder estar falando um pouco mais para que você que está acompanhando tenha esse embasamento, esse conhecimento a respeito do que é fascismo, do que é antifascismo, para você escolher qual lado vai estar nessa luta e ou simplesmente não querer tomar lado, mas saber exatamente o que cada um defende, o que cada um, né, fala sobre essa questão histórica e também o que está acontecendo aqui no Brasil. Por isso que para conversar com a gente hoje, só esperando entrar aqui na live, eu convidei o professor Rafael Magalhães, ele é professor de História, mestre também, ele trabalha em Cachoeiro de Itapemirim, trabalha no ensino médio, trabalha também no ensino superior, tem uma vasta experiência na parte educacional e ele vai poder estar conversando com a gente sobre o fascismo, o antifascismo, vai contextualizar, vai falar sobre o que é o fascismo, o que é o antifascismo, vai trazer esse contexto para poder vai trazer esse contexto para os dias atuais, tentar colocar e explicar um pouquinho do que está acontecendo dentro do momento atual do Brasil, né? E também falar se de fato o governo Bolsonaro tem características fascistas ou não, como que essa luta antifascista, da onde que vem essa luta antifascista, o início histórico, como que ela se adequa hoje, por que que ela está começando a ter força agora, essa associação entre o antifascismo e o antibolsonarismo, se isso é bom ou se isso não é, se isso pode trazer problemas, se isso não pode. Então todas essas questões a gente vai estar conversando com o professor Rafael, que é o cara mais indicado para estar trocando esse bate-papo. Ele já entrou aqui, já está com a gente dessa live, e aí a gente vai ter uma hora para poder debater, fazendo aquele convite para compartilhar a live com os amigos e também para vocês também deixarem as perguntas aí também, porque a gente vai, obviamente, durante a live, tentar pegar o máximo de perguntas e colocar também aqui no debate. Professor Rafael, boa noite, obrigado por ter conseguido o tempinho aí para estar conversando com a gente a respeito de fascismo, antifascismo, manifestações no Brasil. Sempre um prazer estar conversando contigo, mais um amigo que a curta, mais intensa passagem por Cachoeiro de Itapemirim me permitiu. Boa noite, meu irmão, como é que estão as coisas aí em Cachoeiro? Então, boa noite a você, Matheus. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. O áudio está bacana. Boa noite a todo mundo que está participando da live. É um prazer estar batendo esse papo com você. E, além de um prazer, acredito que seja uma missão realmente social para nós que estamos na academia. Conseguimos, assim, dialogar de forma bastante aberta com o maior número de pessoas possível sobre um tema que está, de fato, na boca do povo, né? E são as relações Uhum. ligadas à análise do fascismo, do antifascismo e, consequentemente, muitas vezes, esse debate acaba respingando em líderes hoje que estão ligados, principalmente, a partir da ideologia da direita ou extrema-direita, e essas discussões estão realmente assim, sendo colocadas tanto por mídias, como jornais, como grupos sociais, etc. Então, a partir disso aí, eu me coloco aberto a ti, a todos que estão participando, para as perguntas, e acho que vai ser bacana. Vai sim, com certeza vai ser bacana, já tem bastante gente acompanhando, então hoje vai ser uma live de fato de aula de história para a gente poder estar debatendo e todo mundo sair daqui. Obviamente, o tempo é muito pequeno, vai ficar muitas dúvidas, mas a gente já vai conseguir dar um encaminhamento aí para as pessoas poderem fazer as pesquisas. Também o professor Rafael
né, vai deixar também algumas bibliografias, alguns sites também, para que possa estar ajudando todo mundo a entender. Temos muitos estudantes aqui também que vão estar fazendo o Enem no final desse ano, então é um tema que provavelmente vai estar caindo na prova do Enem. Se Deus quiser, não vai ser esse ano, tomara que seja ano que vem, para melhorar a situação para todo mundo, mas é um tema que possivelmente vai estar caindo aí na prova, seja na redação, seja nas próprias questões de história. Professor, para a gente poder começar desde o início, o que é, quais são as origens históricas do fascismo? Antes de eu começar a trabalhar com conceitos, acho importantíssimo a gente colocar conceitos aqui no nosso bate-papo. Eu deixo claro para todos que estão participando aqui da live, que eu estou embasando em autores consagrados da historiografia nacional e internacional, como o Eric Hobsbawm, como a Hannah Arendt. Eric Hobsbawm teve uma obra muito interessante para entender o tempo presente, chamada Era dos Extremos, no bloco de eras. A Hannah Arendt é uma estudiosa específica do fenômeno do totalitarismo. É um livro também fundamental perante a qualquer tipo de estudioso de história nessa área. Nós temos também o René Renaud, que é um historiador, agora sai um pouco da questão econômica e entra na questão política, muito importante para entender politicamente o nazismo e o fascismo, né, os regimes totalitários ali pós Primeira Guerra Mundial. Outro livro também que eu utilizo muito na graduação de História é O Livro da Vontade, do Alciniário. Ou seja, essas obras que eu estou citando para vocês aqui na live, como que a gente tem que buscar referendar essas obras? É muito simples. Para quem está na academia, para quem está na faculdade, é muito fácil você perceber. Você entra num buscador de artigos científicos, como o Google Acadêmico, e vê a quantidade de citações que nós temos dessas obras em vários trabalhos sobre o tema. Então, porque muitas vezes, principalmente na faculdade, a gente observa uma fonte. Esse cara de qual escola historiográfica? Eu acho importante esse tipo de colocação, mas o que vai referendar a obra do camarada é a quantidade de pessoas que se baseiam nos seus escritos. Nós temos muitas pessoas hoje aí que falam muito a partir dos seus blogs, sites, canais de YouTube, Twitter, etc. Mas, muitas vezes, aquilo que estão se baseando não são bibliografias que normalmente já foram, sabe, esgotadas na academia. São, assim, vou dizer, são obras que merecem estudo, perfeito, mas que ainda podem estar no início desse estudo, tá certo? Essas obras que eu estou citando, que eu estou baseando a nossa fala de hoje, são obras já consagradas. Quando nós vamos discutir essas reminiscências do nazismo, do fascismo, e essa possibilidade de indícios do fascismo na atualidade, aí eu já vou olhar para a Marilena Chaui, que está estudando isso aí, eu estou olhando para o Griffin, que é outro historiador, pensador lá dos Estados Unidos, estou olhando para o Noam Chomsky, que são caras que estão pensando na atualidade. Mas agora eu vou direto à sua pergunta. Como o fascismo surgiu? Qual foi o contexto histórico disso? E que características básicas fazem parte do fascismo? Olha, a primeira coisa que precisa ficar claro, fascismo, se eu sempre pedisse assim, Rafael, como você fala do fascismo de forma rápida, em uma frase, tá? O fascismo foi uma verdade conveniente. Seria essa frase que sintetizaria a ideia do fascismo. Foi uma verdade construída num tempo que foi conveniente para um grupo de pessoas. Às vezes nós temos uma verdade inconveniente, aqui é uma verdade conveniente. Foi uma convenção de grupos sociais, que nós vamos citar mais à frente, que apostaram no fascismo a partir de um momento de crise. E aí está o ponto inicial do fascismo. O fascismo que nasce no final da Primeira Guerra Mundial, já em 1919, com a ideia do Partido Fascista na Itália, e depois da crise de 1929, aí, com muita força, se espalhando por toda a Europa, ele nasceu sem muita representatividade.
Então, essa crise que primeiramente faz eclodir a ideia do fascismo, coloca o ovo da serpente do fascismo, é uma crise que a gente tem que dar um passo atrás e irmos lá no século XVIII. No século XVIII, onde eclode no mundo o movimento chamado de Iluminismo, ele é responsável por criar as bases científicas que o mundo hoje consolidam as suas análises, seja de qualquer ordem. Então, essa ciência que nasce no século XVIII, ela contrapõe muito as ideias religiosas. E a igreja, principalmente a igreja católica, ela toma o movimento contrário a si. A partir disso, esses elementos científicos que são criados a partir do iluminismo, eles vislumbram um futuro promissor, um futuro positivo, que é um futuro diferente de que a igreja dava, que o futuro seria o fim do mundo. Então, muitas pessoas começaram a abandonar um pouco o seu lado religioso, abandonar a religiosidade e caminhar junto com as ideias iluministas que deram base para a ciência seria a ciência moderna, pensando no futuro promissor. A guerra solapa isso tudo. Então, a guerra ela é um indício muito importante para o nascimento do fascismo, porque ela acaba com aquela ideia de futuro promissor, de tudo que daria certo, e com a possibilidade que daria errado. Então, todas as instituições criadas a partir do iluminismo, democracia liberal, monarquia parlamentar, república, sociedade baseada principalmente no acúmulo de dinheiro, liberalismo econômico, todos esses elementos passam a ser muito perseguidos pelo fascismo. O fascismo é contra isso aí. Tá? E tem uma força muito forte no final da guerra, mas essa força ela se transforma de forma inimaginável, surreal, como é um bordão que eu uso com os meus alunos, a partir da crise de 1929. Eu vou tentar fazer em blocos a minha fala e vou deixar você fazer um pai-bola comigo, porque senão eu vou tomar... Não, pode ir tranquilo. Eu só vou pedir, professor, o pessoal está falando que o áudio, às vezes ele fica um pouco mais baixo, tentar segurar essa parte do microfonezinho aqui mais próximo da boca para ver se consegue dar uma melhorada. Beleza. Assim, será que você está me ouvindo melhor? Continua falando, porque é durante a sua fala, para a gente poder ver. Tá dando para ouvir, mas só para ver se a gente consegue diminuir essa oscilação do áudio. Mas tá dando para entender perfeitamente. E se o pessoal também não entender, deixa aqui nos comentários também, que eu peço para o professor poder repetir também. Tá. Dentro desse cenário que você quer fazer uma intervenção? Não, pode ir tranquilo. Conclui, para aí a gente já vai. Que aí, a minha ideia é a gente explicar primeiro esse fascismo, depois o antifascismo, e aí a gente começa a contextualizar dentro do modelo brasileiro agora, como é que está a situação, para as pessoas poderem também irem surgindo as dúvidas e a gente ir trocando essa ideia. Perfeitamente. Aí, Matheus, e amigos aqui presentes na live, é importante entender que a crise de 1929, que foi uma crise do capitalismo liberal, que eclode nos Estados Unidos, se espalha pelo mundo todo, ela faz, de uma forma bem vulgar, né, para a gente tentar trazer a fala assim, para que todos possam entender. É a pá de cal, realmente, em todas essas estruturas ligadas ao liberalismo econômico na economia. O que é o liberalismo econômico? O liberalismo econômico é aquela ideia que o mercado se autorregula, e que o melhor produto, a partir da livre concorrência, vence o mercado. Ou seja, a crise de 1929 ela acaba com as ideias assim, até então hegemônicas do liberalismo. Ela vai demonstrar a fragilidade da democracia. Por que a fragilidade da democracia? Porque a democracia ela é um sistema extremamente difícil de você empreender ações junto com o público. Porque o público é muito plural. Imagina hoje o nosso Congresso. O Congresso você tem bancada ruralista e você tem bancada que defende a reforma agrária. Então, o que acontece? Esses caras têm que dialogar. E eles estão em pontos extremos de interesses nesse diálogo. E a democracia é isso, é colocar esses grupos em pé de igualdade e discutir. Então, a democracia, de uma certa forma, ela divide. Ela divide opiniões. Você tem que colocar em
pauta aquilo que está pensando os grupos, sejam eles majoritários ou de minorias. E na sociedade, nós temos também, com o passar do tempo, aquilo que a gente tem como cultura, ela acaba sendo modificada no seu cotidiano. Por quê? Porque, por exemplo, você vai pegar umas ideias de tradições, o próprio Hobsbawm trabalha isso, na invenção das tradições. De onde vem a cultura? A cultura ela vem da interação do homem com o meio. Né? Então, por exemplo, de onde surgiu a festa da polenta? Que hoje é um elemento cultural aqui de Venda Nova do Imigrante. Surgiu da interação do homem com o meio, que criou, né? Utilizou esse alimento, polenta, e que acabou se transformando em uma ação tradicional. Mas essa interação com o meio não quer dizer que o homem tem que fazer polenta do mesmo jeito que fazia no século XIX. Isso pode mudar, o cara vai mudando com o passar do tempo. Então, essa mudança cultural, ela esteve muito ligada aos avanços tecnológicos que vão acontecer, obviamente, né? E também com a mudança de comportamento. Aí, gente, a gente percebe assim, a situação inicial, tá, para a força do fascismo dentro da Europa. Por quê? Com a crise, esses problemas, democracia, sociedade, política e cultura, eles são potencializados pela crise econômica. Os governos não deram jeito. E aí nós temos esses governos pautados no fascismo que vão apresentar algo novo, é uma novidade, e aí é algo importantíssimo para todos nós que estamos assistindo, porque o fascismo ele é um fenômeno do final da Primeira Guerra Mundial. E o fascismo tal qual nós conhecemos, ele acaba com a Segunda Guerra Mundial. Ele é datado. Ele é datado. Esse fascismo que eu estou falando com vocês, ele é datado. Então, esse... Opa, professor Rafael caiu. Caiu só aqui para mim ou caiu para todo mundo também, pessoal? Dá uma comentada aí, só para poder falar. Eu acho que as forças ocultas, fascistas, inclusive, estão trabalhando para poder derrubar a live. Ver se... Quero que vocês vão me ajudando aí, respondendo. Caiu para todo mundo aí. Bom, caiu. De fato, a internet do professor Rafael caiu. Só não saiam da live. O professor Rafael já está tentando arrumar aí. Mas são as forças ocultas, né? As forças ocultas aí, como diria Jânio Quadros, as forças ocultas estão trabalhando contra a live aqui nesse momento. Mas acho que já deu para todo mundo começar a perceber e entender mais ou menos que a discussão ela é longa. O professor vai dar uma arrumada aí na internet para ele já estar voltando e a gente conseguir continuar esse nosso papo. Então, o professor começou a fazer essa contextualização histórica do fascismo e é importante o que ele falou para a gente até dar prosseguimento, que é a questão desse período datado, né? Do que é o antes e o que é depois, o período que aconteceu esse fascismo. O professor Rafael já voltou, já vamos tentar, vou colocar ele aqui de novo na live, pedir para ele voltar aqui, vamos ver se agora vai. Vamos ver. Voltou. Professor, a gente sabe que foram as forças ocultas aqui. As forças ocultas fizeram cair. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou tirar o meu microfone, esse fone, vou deixar no áudio do telefone, às vezes fica melhor. Tá, beleza. Pode fazer. Beleza. Aqui tá uma parafernália aqui, para tudo ficar pezinho. Tá? Acontece. Você tá eu comparo com o pessoal, tô ouvindo. Bem, tá melhorou. Tranquilo, beleza. Eu vou continuar aqui minha fala. Então, você parou, só para as pessoas, só para você saber a parte que você travou, você parou na parte que diz que o fascismo ele é datado, ele é um fenômeno pós-Primeira Guerra e que termina com o final da Segunda Guerra. Foi aí que caiu aquela hora. Perfeito, Matheus e todos aqui presentes. Aí o que a gente tem que perceber? Nesse momento de crise do capitalismo liberal, existia uma outra via a seguir. Essa outra via era o socialismo soviético, que não sofreu nada com a crise de 29. E os partidos de bandeira socialistas estavam muito fortes. Então,
o fascismo acaba a partir disso, a partir do seu diálogo direto com a massa, tá? A partir da sua ação junto ao povo, conseguindo arregimentar para a extrema-direita, tá? Esse grupo que normalmente estava compondo com os partidos políticos de bandeira de esquerda ou de extrema esquerda. E aí, por que é importante perceber isso, Matheus? Por quê? Porque o conservador, o indivíduo que ele é conservador, ele não pode ser taxado de fascista. Porque ele não é. Porque o indivíduo conservador é um indivíduo que tem como objetivo a manutenção, principalmente de tradições dentro da sociedade, mas ele respeita a regra do jogo imposta. Ou seja, o conservador ele é antirrevolucionário. Então, esse conservador, ele normalmente ele não é um cara que faz um trabalho de massas. Ele faz um trabalho de parlamento. Certo? Então, o fascismo ele não pode ser originalmente dito como um fenômeno do conservadorismo. Está errado. Tá? Outro elemento importante. O fascismo também não é um fenômeno reacionário. Por que não é reacionário? Porque o reacionário, na Europa, nesse momento, é o cara que quer retornar à realeza, é o cara que quer retornar à nobreza. E esse fenômeno é um fenômeno de novas lideranças, é um fenômeno de classe média. Então, é essa classe média temerosa de perder aquilo que ela conseguiu ou com o objetivo de atingir aquilo que ela sempre sonhou e não foi possível percorrendo os caminhos da democracia e vai abraçar a teoria, né, a proposta do fascismo. Bem, esse fascismo, ou o fenômeno do fascismo, principalmente na Itália e na Alemanha, que são os dois maiores expoentes, na Itália, principalmente, ele é orgânico, ele vai sendo feito no caminho. Então é muito difícil você falar assim, o que o fascismo propunha para chegar ao poder? Ele propunha coisas que vários propunham. Era uma teoria extremamente ligada à xenofobia. Por que xenofobia? Porque naquela época as empresas quebradas, ninguém queria receber imigrante. Certo? Era uma teoria militarista, queria uma sociedade obediente. Obediente, quando eu digo sociedade militarista, são escalas autoritárias em todos os elementos da sociedade. Família autoritária, escola autoritária, igreja autoritária, governo autoritário. Autoritarismo não é só do governo, são as estruturas sociais autoritárias. Relações de homem e mulher, autoritária. Ou seja, não é tempo de dividir, que a democracia divide. É tempo de seguir uma ideia. E que ideia é essa? E aí é algo fundamental para entender o fascismo. É remontar um passado glorioso de um povo, no caso da Itália, os romanos, e no caso da Alemanha, os arianos, que é um passado inventado. É um passado idealizado. É um passado que, na verdade, não aconteceu dessa forma. Imagine só na Alemanha, que cria a ideia do arianismo, o ariano como superior. A ideia de nórdico, povos nórdicos, foi criada perto de 1900. Então, como que esses caras podem pensar em arianismo, sabe? Em 1933, vamos dizer que é o ápice, né, do boom do nazismo na Alemanha, falando de arianismo. Não tem como isso aí ser feito. Tá? E aí, contra os cientistas, porque os cientistas estão ligados ao movimento intelectual do iluminismo, contra a técnica, contra o capitalismo liberal, vai buscar um capitalismo que interventor. E aí, nesse momento, há uma dúvida que muita gente normalmente traz, que é o seguinte, mas foi Mussolini que criou a ideia de salário mínimo, que criou a ideia de sindicato, mas ele criou por quê? Porque ele é um movimento ligado às massas. Ele quer que as massas não se rebelem para isso. Então, ao mesmo tempo que ele salva o dono da empresa, criando mercado para a empresa do camarada, fechando as fronteiras, porque o fascismo ele é nacionalista, é comprar o produto de dentro do país. Então, quando ele fecha as fronteiras, ele arruma mercado para o cara que está em crise, ele fala o seguinte, amigo, a gente tem que segurar o povo aqui, porque se nós fizermos o mercado tal qual era antes,
que era agressivo, né, sem leis trabalhistas, etc., é muito provável que essa merda entorne toda. Então, o que acontece? Ele faz essa aliança com o trabalhador, o Mussolini, algo que o Vargas aprende e faz aqui no Brasil também muito bem, e esvazia o movimento operário que existia no Brasil. Tá? Esse fascismo, ele tem um culto ao líder muito forte. A ideia de que o líder ele é infalível, ele não erra, o que ele fala está certo. Tá? Ele tem problemas de se relacionar com a igreja. Por quê? Porque a igreja é vista dentro do fascismo como internacionalista. O que seria internacionalista? Ela está em vários lugares. O fascismo ele é nacionalista. Então, ele tem problemas com a igreja. O nazismo teve mais problemas especificamente do que o fascismo. Né? Esse fascismo ele tem como característica a ideia da expansão territorial. São países que não levaram o que esperavam levar, né? E sofreram com tratados da Primeira Guerra Mundial, então eles culpam a democracia de ser corrupta, a democracia de não ter dado para a nação aquilo que ela deveria, e culpa os países que colocaram esses tratados também como culpados. Então ele tem uma política agressiva internacional de caçar culpados, uma política agressiva nacional de existirem inimigos internos que atrapalham a isso. E esses inimigos internos, aí eu vou entrar num fator muito interessante. Eles são cooptados a partir do discurso fascista, que é um discurso extremamente parecido com o religioso, mas que troca a religião para com o catolicismo, seja lá o que for, para uma religião do Estado, uma religião do governo. Então, o fascismo, ao mesmo tempo que ele tem problemas com a igreja, ele usa essa pegada de diálogo junto à população, principalmente pautado no sacrifício da pessoa. Você realmente tem que se sacrificar, que os objetivos vão ser alcançados. E ele absorve isso como que as pessoas, de forma coletiva, têm que se sacrificar para o Estado, para esse Estado vingar, florescer e ser um Estado forte. Professor, já temos várias pessoas aqui comentando. O professor Diogo Lube também colocou aqui, citou também o autor, o Lenhar, o triunfo da vontade, a sacralização da política. O professor Rodrigo De Bruyne também comentou a famosa massa de manobra. E a gente tem uma pergunta também do Odisseu.mr, que ele faz a seguinte pergunta, professor. O fato de o fascista buscar um passado glorioso, ainda que fantasioso, pautado no arianismo, não configura em uma faceta reacionária? Então, o que acontece? Quando o fascismo... eu vou dar um passo atrás e vou chegar na resposta para o amigo participar. Quando o fascismo ele está sendo colocado no jogo político pós-crise de 29, esses grupos reacionários, conservadores, a própria igreja, a burguesia, principalmente a média burguesia, média e pequena burguesia, que é o movimento de classe média, tá? E a alta burguesia, eles, percebendo o florescimento, o crescimento do movimento pautado na social-democracia. O que é social-democracia também, que o pessoal fala? Tá? É uma democracia que se preocupa com pautas sociais e que aprende com elementos criados ou de origem ou de influência socialista para se mesclar com o capitalismo. Então, são elementos que, às vezes, você vai ver na literatura, o cara fala de social-democracia ou socialista. São esses indivíduos que respeitam a democracia e querem incluir essas pautas dentro do processo democrático. E o comunista é visto normalmente pela pauta da revolução. Né? Então, aí é uma forma fácil de você... Quando esses grupos percebem, reacionários, conservadores, média e alta burguesia, a própria igreja, que há um crescimento que pode dar, era muito possível que desse, a tutela do Estado aos socialistas, eles se juntam. Aí, o que acontece? O fascismo e o nazismo, eles usam pautas reacionárias, mas que não são, de fato, pautas dos reacionários.
ele usa o método de querer o retorno do passado, que não existe, é o método reacionário. Ele quer reviver coisas que são impossíveis de reviver. Né? Por exemplo, hoje a gente tem pessoas que são viúvas da ditadura militar e falam o seguinte: olha, aquele tempo era tão bom que em Cachoeiro não tinha tanto trânsito. Pô, gente, pelo amor de Deus, Cachoeiro tinha 70 mil habitantes, então 210 mil. O poder de compra é muito maior. Ah, não, aquela época era boa que não tinha criminalidade no Brasil. Pô, gente, houve a musiquinha da Copa de 70, 90 milhões em ação. Nós estamos com 210 milhões de habitantes. É óbvio que vai ter mais criminalidade. É óbvio que liberdade de imprensa, que é outra coisa que o fascismo não tinha, vai denunciar isso aí. Né? Então, o que acontece? O fascismo, amigo, Odisseu, ele usa o método de busca do passado, do retorno do passado, que está na conta dos reacionários, mas eles não estão buscando o passado que os reacionários querem. Ele usa o método, mas não o fim. Beleza? Show de bola. Excelente, excelente pergunta. Mas aí, professor, você falou várias coisas aí, e aí eu não consegui deixar de associar muitas coisas com o que a gente está vivendo agora. Você falou desse retorno ao passado glorioso, a gente tem as pessoas que são as viúvas da ditadura militar, você fala sobre a questão da classe média começar a se organizar como naquela época, e a gente vê hoje a classe média se organizando, sendo contra a ascensão social, sendo contra a tomada desses espaços culturalmente sempre da classe média, como universidades, teatros, aeroportos, pelas pessoas de mais baixa renda, e essa insurreição da classe média. A gente tem essa questão da tentativa de militarização que está voltando em todos os momentos também aqui no país. A pergunta que eu te faço não é simples, e já passamos os 30 minutos para ver como é que o assunto ele se desenvolve. O Brasil hoje, o mais propriamente dito, o governo Bolsonaro, ele tem características fascistas, ele é fascista, ele caminha para o fascismo, ou ainda estamos em uma democracia liberal como era até 2016, vamos dizer assim? Beleza, Matheus. Ótima pergunta, uma pergunta que está na boca de muita gente. Eu tenho vários amigos também que estão participando de bate-papo com muitos outros grupos e promovendo espaços como esse. E com certeza é impossível a gente não chegar a essa reflexão. Perfeito? Então é o seguinte, primeiro que o nazifascismo, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, ele cria um ocaso, um fosso muito grande. Né? E a partir desse fosso muito grande, dentro da bipolaridade que nós tínhamos no mundo, porque nasce aí aquela bipolaridade de Guerra Fria, americanos de um lado, soviéticos de outro, etc. E uma outra vertente do capitalismo nasce, chamada a social-democracia. Que seriam governos que estariam preocupados com movimentos sociais, com grupos de minorias, etc., com medo que esses grupos pudessem se revoltar e criar revoluções iguais da União Soviética. Ponto. E tem um outro detalhe. A social-democracia, ela criou algo no seu mecanismo para evitar problemas econômicos que gerassem possíveis convulsões sociais. Isso que foi criado é principalmente ligado no Brasil. No Brasil, nós chamamos isso de fundo de garantia. Chamamos isso de previdência social. Por quê? Porque você contribui todos os dias, obviamente, todos os meses, né? Descontado todo mês, mas é um cálculo diário. E o governo tem esse dinheiro que ele vai te repassar depois de aposentado. O que ele faz com esse dinheiro? Ele faz agora o que o governo está fazendo. Liberando crédito para microempresa. E deve fazer isso, está errado não. Faz parte da regra do jogo. Liberar crédito para a empresa, liberar essa bolsa corona aí de R$600 para o pessoal. Como que ele faz isso, professor? Ele pega e renegocia títulos de dívida pública. O que acontece? O Estado não vai falir. Ele não vai falir. Então, o que acontece? O camarada compra o título de dívida pública, né? Vou comprar um título de R$600. Eu vou te pagar 780 daqui a 3 anos. Então, isso é extremamente normal. O que acontece é que o movimento do neoliberalismo no mundo ele está em decadência, ele está em refluxo. E o governo Bolsonaro ele foi eleito
Aí, olha um distanciamento dele em relação ao fascismo clássico que morreu em 45. Ele está ligado a um discurso neoliberal. Então, economicamente, o Bolsonaro ele não compactua com essa ideia fascista, que nasce no fascismo, de nacionalização das empresas e utilização dos recursos de ordem interna, para a ordem interna. Então, economicamente, ele não compactua com isso. Porém, essa democracia liberal, como você citou, que a reboque também entra em crise com a crise do capital atualmente, com a crise do neoliberalismo, ela permite que você conteste o governo com liberdades que foram muito caras que nós conquistamos aqui no Brasil, como a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento, a livre organização das instituições públicas, sejam principalmente federais, nas universidades, eu estou olhando, e nos institutos federais, que antigamente as... Mais um golpe. Sofremos mais um golpe aqui. A internet do professor deu mais uma caída. Os nossos amigos das forças ocultas. Agora voltou. Vai. Voltou. Então, tô falando, a nossa live está sofrendo ataques das forças ocultas aqui. Quente. Olha aqui. O negócio é o seguinte, parceiro. Todos esses grupos, né, que principalmente perderam uma eleição. Essa eleição de 2018 é uma eleição que foi vencida pelo presidente Bolsonaro, méritos para ele, né, ponto final. O procedimento pelo qual está sendo discutido por causa do caso das fake news, que também é outro elemento de ponto de discussão. Mas ele venceu as eleições, ponto. Vamos colocar dessa forma, na forma pragmática. E ele agora, ele surfou também numa onda, tá, lá em 2018, a partir de 2016, um antipetismo muito forte. Então, os votos que deram a vitória nas urnas não são votos, normalmente, que nós colocamos numa ideologia partidária, que é outro problema de ligação do Bolsonaro com a ideia do fascismo. Que o fascismo é unipartidário. Existe uma ideologia partidária. O partido cuida de todos os momentos da vida do indivíduo, né? Então, é outro problema de identificação com o Bolsonaro. Porém, como eu estou falando, eu já vou até adiantar, né? O Bolsonaro, na minha visão, ele não é fascista. Ele não fecha laudo, não fecha diagnóstico, né? Mas ele tem muitos elementos que fazem parte da ideologia do fascismo que estão povoando o seu governo. Perfeito? Por quê? Porque a partir do momento que ele agora vive a crise, que até o coronavírus, as reformas estavam passando, né? A perda de direitos trabalhistas estava passando, as reformas, principalmente, da perda de investimento do PIB na área da saúde e educação, passaram. Ou seja, todo o projeto neoliberal dele estava passando. Agora veio a crise a partir do coronavírus, e aí ele começou a ser alvo, principalmente com essas manifestações de domingo, que eu acho louváveis, mas não acho recomendáveis, por causa do coronavírus. Acredito que não é o momento, né? Mas mostra o seguinte, mostra que ele vai ter que lidar com uma oposição que não é apenas partidária. E aí eu entro nos antifascistas, nos antifas, e aí por diante. Mas eu quero saber de você. Só quero um comentário muito bacana que o Chico colocou aqui, que é: a maioria dos eleitores do Bolsonaro não conhece os elementos do programa de governo dele. Ele foi eleito a partir de ideias genéricas que se aproximam bastante de um governo fascista. Essa foi a fala do Chico. E a Rô Pena também, uma amiga, companheira de Juiz de Fora, colocou assim: professor, você acha que temos chance de voltar à luta de classe, mesmo com os trabalhadores sendo cooptados em busca de um salvador da pátria? Isso é uma outra pergunta. Antes de você responder a Rô, avisar que a gente está chegando aos 39 minutos. E aí eu acho importante a gente falar sobre o antifascismo, professor, porque parece que é um movimento novo, mas não é. Esse movimento pautado pelas torcidas organizadas também não é novo, é um movimento que ele cresce muito através da elitização
causada dos estádios brasileiros com a Copa do Mundo. Tem um companheiro, Volmar, aqui que tá assistindo e ele conhece muito bem essa luta, que a gente troca várias ideias a respeito disso. Se eu estiver mentindo, Volmar pode me cornetar aqui nos comentários. E por quê? Porque elitiza os estádios, aumenta o preço dos ingressos, as arquibancadas populares, as gerais, elas são limadas dentro desse processo de renovação dos estádios para a Copa do Mundo, e a partir daí há esse descolamento da classe baixa, que é a que de fato gosta do futebol e a vida inteira esteve no estádio, fez do futebol o seu esporte mais popular no Brasil. E aí começa a rebote desse processo todo, surgindo as torcidas antifascistas, que agora estão mais organizadas nesse movimento contra o Bolsonaro. O que eu te pergunto, professor, porque a gente está numa onda de ressignificar as coisas, para quem não conhece o termo é dar outro significado a um símbolo, um objeto histórico, que eu acho que é horrível, porque quando a gente briga com a história, a gente corre o risco de acabar sendo o perdedor nessa luta. O que eu penso tá todo mundo compartilhando esse negócio de antifascista, sou antifascista, não sei o quê. Não dá, né, professor, para confundir o antifascismo com o antibolsonarismo ou o antibolsonaro. Não são duas coisas que caminham lado a lado, não é isso? Acho que é legal você tentar explicar isso. Eu sei que o tempo está curto, mas tentar dar uma síntese a respeito dessa junção, que ela não é benéfica para nenhum dos lados, nem para a luta antifascista clássica e muito menos para quem é anti-Bolsonaro ou anti-bolsonarista e é oposição ao governo. Perfeito, Matheus. Primeiro eu quero voltar um pouquinho à fala do Chico. Chico, eu acredito realmente que as pessoas não leram o programa do governo Bolsonaro. Se lessem, acredito que as pessoas mais simples teriam assim, uma certa até uma ligação mais orgânica com o programa de governo, que eram algumas lâminas de PowerPoint, né? As pessoas que estavam no movimento mais intelectualizado ficaram horrorizados com isso aí, um programa tão vago, na verdade era uma carta de intenções sobre o que ele ia fazer e não, de fato, esclarecendo métodos. Mas eu digo para as pessoas de hoje, que seguem o presidente, acreditam na sua proposta, que busquem lá o estatuto, né, o documento que é a pedra angular do partido que ele tentou criar, Aliança para o Brasil, que ainda não foi criado. Leiam. Muitos desses elementos aqui que eu citei, né, estão colocados ali, tá? São fatores que devem ser ajustados em cima dessa fala com indícios de fascismo, tá certo? Mas como eu quero deixar claro, na minha visão, não é fascista, não fecha o diagnóstico, mas tem características. Depois, a amiga de fora, falando da luta de classe, talvez, assim, dentro da percepção marxista, né, seria o fundamental, né, dentro do marxismo, que algo acontecesse antes, que é a consciência de classe. Né? Acredito eu que esse seria o ponto inicial. E consciência de classe está principalmente, né, olhando para Marx, em ligações orgânicas da onde essas pessoas estão vivendo. Então, aí fica um indicativo, né, Matheus? A gente até discutiu muito isso, para os movimentos de base que o progressismo tem que fazer. Né? Quando a gente olha o governo do PT, que muita gente fala que foi comunista, você está longe de ser comunista. Todo mundo ganhou dinheiro no governo do PT, pode ter gerado aí uma dívida muito grande, etc. Mas fato é, quem é rico, quem era rico no governo do PT ficou mais rico ainda. Né? Então, não tem nada de comunismo isso aí. Tem outra balela que surge muito, chamada de marxismo cultural. Marx nunca falou que mudaria a sociedade a partir de cultura. Isso aí é ficção, é livro de novela, sei lá, Game of Thrones. Às vezes é até melhor o cara ver essas coisas do que ficar lendo esse monte de balela, que é mais legal, né? Mais bem feito e tal. Enfim, não é astrólogo que escreve. Então, o que acontece? Acredito, amiga, que seria luta de classes. Fundamental, mas a partir, dentro da percepção marxista, né, seria fundamental, mas primeiro a consciência de classe. Essa consciência de classe, ela viria a partir do movimento do camarada que ele entende, que ele está aqui em Cachoeira Itapemirim, né, e que ele, por exemplo, está numa escola, e ele tem que questionar essa escola, que está trabalhando, por exemplo, meu filho, que está lá e eu não falo que é por causa da escola do meu filho, mas que eu acompanho da educação da criança desde o início. O moleque está estudando maias, incas e astecas no 3º ano do ensino fundamental, no 6º ano do ensino fundamental, no 1º ano do ensino médio.
terceiro ano de ensino médio, não tenho nada contra mais Incas e Aztecas, acho que tem que se discutir, não estou diminuindo o conteúdo. Mas eu estou falando o seguinte, quais são os momentos que essa escola, que fala de mais Incas e Aztecas, desde o Fundamental 1, está fazendo relação com as forças produtivas locais? Não é fundando mão de obra, não é mão de obra no mercado de trabalho, não é o capital utilizar as nossas escolas como treinamento para eles, não é isso. Mas essas pessoas serem capazes de mudar a própria realidade. Então, é óbvio, né? É muito ampla a sua pergunta, tá, amiga? Eu dei apenas um indício, precisamos voltar à base. Muitos saíram para ocupar cargos no partido ou no governo e ficou uma lacuna para trás. Precisamos voltar a essa base e acredito que essa tem que ser a nossa lição de casa para talvez, no futuro, chegarmos nesse cenário que você citou. Agora, falar de antifascismo é o seguinte. O antifascismo ele é tão antigo quanto o fascismo. Repito. O antifascismo é tão antigo quanto o fascismo. E o antifascismo ele tem uma característica fundamental, que ele é social. E eu sou apaixonado por movimentos sociais. Então, é um movimento que não vem de cima para baixo. Não é um partido político ou grupos de partidos políticos que se apoderam do movimento antifascista. E, vou além, esse movimento antifascista, tá, antes do fascismo chegar ao poder, lá na Itália, a partir da Marcha sobre Roma, na Alemanha, a partir da seção de Hitler, como Führer, eles alertavam os partidos de esquerda. Eles compunham com o partido de esquerda. Olha, um monstro está sendo criado. E nós aí fora estamos combatendo esse monstro com manifestações e muitas vezes com violência. Mas por que com violência? Porque esses movimentos lá da década de 30, 40, 20 usavam violência. Por quê? Os camisas negras da Itália, a SA, tá, da Alemanha, usavam de violência contra eles. Então, o combate entre os antifascistas e esses grupos eram combates violentos. Por quê? A violência era elemento que era muito valorizada principalmente pelos fascistas, principalmente, era a troca do diálogo pela imposição e a violência e com essas forças paramilitares. Então, muita gente hoje tenta colocar no descrédito o movimento antifascista, falando que ele é violento. Ele é violento porque ele é um movimento de reação. Reação à violência. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. O que acontece? A esquerda, naquela época, comunistas, socialistas, sociais-democratas, todos, é muito importante e que isso fique claro. Eles preferiram o fascismo do que fazer uma aliança ampla. Isso está na conta da esquerda daquela época. Mais um aspecto muito parecido com a realidade hoje, mas segue. É porque é bom pontuar para as pessoas entenderem essas semelhanças, para cada um já ir tendo essa questão ficar muito clara na cabeça de todo mundo. Mas pode seguir, professor. Perfeitamente, Matheus, porque é o seguinte, os comunistas acreditavam, e juntamente com os sociais-democratas, que a esquerda... tem que fazer uma outra live. Fala não, que eu tô quase virando anarcocapitalista, só pra não falar assim, é uma coisa utópica que não existe e tal, só pra não passar essa dor de cabeça que a gente passa, velho. Porque é o seguinte, a esquerda no Brasil, ela pode ser tudo, menos unida. Nunca foi. Nós nunca tivemos um programa progressista que fosse uma cartilha dos partidos de esquerda. Isso não existiu, não existe. Falar que em 64 o Brasil estava próximo de um golpe sindical, comunista, isso é um absurdo. O que a esquerda não era em 64, não é hoje, é unida. Isso tem que ficar claro para todos nós. Então, a chegada do fascismo e do nazismo ao poder está na conta da esquerda também. Ela não se uniu e os movimentos sociais como antifascistas, eles se posicionaram aí. Veio a ascensão no poder desses grupos, eles caem no final da Segunda Guerra Mundial, os antifascistas, lá principalmente europeus, ajudam na redemocratização do Estado, perseguindo, denunciando fascistas e nazistas que estão fazendo parte do quadro dos futuros governos. Aí o movimento ele dá uma arrefecida, por quê, Matheus? E aí é algo muito parecido com o que acontece hoje. Porque o momento em que ele ganha força novamente é a partir do maio de 68, com os movimentos de contracultura. E os movimentos de contracultura
são principalmente o movimento feminista, movimento Black Power, Black Panther, movimento, naquela época chamava movimento gay, que no futuro seria LGBT, e agora existem as outras denominações que vão se compondo junto. Então ele ganha força ali, os antifas, o movimento antifascista ganha força ali, mas não como um movimento coeso, mas de pautas identitárias, aonde grupos específicos de antifascistas, certo? Se ligam a pautas identitárias, antirracismo, contra-autoritarismo, feminismo, etc. Mas outra coisa que eles não são no Brasil são de uma pauta única. Se você chamar hoje para fazer uma live com o líder do movimento antifa no Brasil, você não vai fazer, porque não existe esse líder. Você tem pessoas que estão ligadas a movimentos antifas espalhados no Brasil e que, nesse momento atual, entenderam que a questão do racismo no Brasil, com as mortes de negros, é importante ressaltar. Ano passado, nós tivemos um aumento assustador da morte de negros a partir de policiais. Não estou discutindo o motivo, não é isso. O meu mérito é esse. Eu só estou falando que, ano passado, o aumento de mortes pela ação policial foi imensurável e 80% dos mortos eram negros. Então, isso vai compondo uma pauta que agrega as falas e as ações do presidente Bolsonaro, como, por exemplo, pautas antidemocráticas, tentativa de, como, eu não posso provar isso, mas está em curso no STF, a possível interferência dele na Polícia Federal, denunciada pelo ex-ministro Moro, compõe ele botar um cara liderando a Fundação Palmares, que afirma que a escravidão foi um benefício dos negros que vieram para o Brasil. Ele vai tirando direitos trabalhistas, né? E ele vai, por exemplo, dizendo, na época da campanha, que o Brasil é um país cristão e que ele quisesse fosse embora. Então, eu acredito que esse povo, principalmente em casa, enclausurado, perseguido nas redes sociais, inundado de fake news, a gente está vendo o que aconteceu. Teve um movimento lá nos Estados Unidos do George Floyd, e aí foi feito uma grande comoção, acho extremamente normal que isso acontecesse no mundo todo, e esse grupo, ele foi à rua. Ele foi à rua como grupo organizado que é, de pautas identitárias, certo? E se manifestou. Então, não acredito que o movimento antifascista seja realmente de uma pauta antibolsonarista. Acredito que ele é por pautas identitárias. E essas pautas identitárias, elas vão utilizar... e aí, Matheus, eu não acho tão perigoso utilizar o termo antifa ainda para essas pessoas, porque o movimento nunca foi unificado. Ele sempre foi um movimento pulverizado. Então, nessa pulverização, né, olhando principalmente aqui no Brasil, perfeito? O camarada se dizer antifascista, normalmente, por detrás da seda, do algodão do vestido, vai estar antirracista, anti-autoritário, ou algo do tipo. Certo? Uhum. Certo, com certeza. A gente está chegando. Pessoal, vou fazer uma proposta aqui, e aí eu quero que vocês me ajudem nos comentários. A gente está chegando a 54 minutos de live. O Instagram só permite 1 hora, né? Infelizmente. Mas assim, professor, chegou muitas perguntas aqui para o senhor responder. E aí eu vou propor para as pessoas, se elas toparem, a gente está com uma audiência muito bacana aí, 60 pessoas, quase 70 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Eu vou propor, eu quero que vocês deixem no comentário, se vocês topam da gente fechar essa live, abrir mais uma, para a gente poder responder. A gente, obviamente, não vai alargar por mais de 1 hora, porque é extremamente cansativo, mas pelo menos para a gente poder responder essas perguntas e eu finalizar com o professor com um tema que eu acho extremamente interessante, que é as comparações entre as manifestações de 2013 com essas manifestações de agora, que também é uma outra dúvida que muitas pessoas têm. Tem pergunta da Rita Jubini, da minha amiga Graça Gregório, tem também bastante pergunta aqui chegando
também para a gente poder estar conversando. Então, eu quero ver se vocês toparem fazer uma parte 2. Eu já vou fechar essa aqui, já vou salvar ela no IGTV também para a gente poder continuar ela e a gente já começa a outra. Pessoal, parece que o pessoal gostou da nossa live, tá todo mundo falando para a gente continuar. Então, vou fazer o seguinte, pessoal, vou encerrar essa aqui, é só um tempo de eu colocar salvar o vídeo no IGTV, que é uma coisa rápida, e aí eu já abro uma nova live e a gente continua. Rita, Graça, vocês fizeram as perguntas, eu não consigo salvar elas aqui, aí lá que a gente começar a outra live, vocês já mandam pra gente essas perguntas de novo, que a gente já começa ela com o professor já participando. Beleza, pessoal? Obrigado e vamos nessa. Professor, eu te mando uma mensagem no WhatsApp na hora que eu for começar a segunda live. É coisa de menos de 5 minutos. Beleza, vou lá pegar uma água então. Valeu, tchau, tchau. Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Salve, salve de novo. Temos aí uma pequena pausa para a gente começar mais uma live a respeito daí do fascismo e antifascismo, né? Foi um tema aí extremamente interessante, as pessoas curtiram, gostaram, muitas perguntas também, isso é muito bacana, essa interação que a gente está tendo aqui pelo Instagram, é bastante bacana ter essa aula, agradecer agora com um pouco mais de tempo todo mundo que está participando dessa live, que mandaram perguntas, podem continuar opinando, compartilhando. A gente sabe que não dá às vezes para poder responder todos, mas eu estou fazendo um esforço aqui para conseguir levar todas as perguntas, porque não são perguntas fáceis também, até mesmo para o professor Rafael conseguir responder dentro do tempo que a gente tem. Vou pedir de novo para o pessoal que tinha mandado pergunta na outra live e eu não consegui fazer, principalmente a Graça Gregório e outras pessoas também, para refazerem as perguntas, mandarem de novo aqui, né, para a gente poder tá começando de novo, para eu poder passar essas perguntas para o professor Rafael, que já deve estar entrando por aqui para a gente poder estar conversando a respeito dessa segunda parte da live sobre fascismo e antifascismo. E agora vamos tentar ser mais objetivo, apesar de ser muito difícil, mas tentar categorizar esse movimento antifascista, anti-Bolsonaro e também a repercussão das manifestações de 13 com as manifestações de agora, para a gente tentar entender essa questão desses movimentos. O professor Rafael já está aqui, já vou fazer o convite para ele poder estar conosco para continuar essa segunda parte da live, que foi um sucesso, né? O pessoal gostou da gente, né? Isso aí já é muito bom. Professor, Tá muito ruim, tá muito off, tem muita gente melhor aqui que eu por aí. Não, tem muita gente participando, isso aí é a parte mais bacana. Olha só, a Rita Jubim mandou uma pergunta lá, vou pedir para ela poder colocar de novo. A Graça Gregório colocou, elas ainda não mandaram agora, mas é da Graça eu lembro, da Rita eu vou pedir para ela colocar de novo, porque ela é um pouco mais longa. A Graça tinha perguntado, o senhor falando sobre movimentos sociais, como que os movimentos sociais eles podem se unir nessa esteira também do antifascismo diante de um governo autoritário como o governo Bolsonaro. Antes de você responder, porque eu acho que essa pergunta é extremamente interessante, eu quero contextualizar ela exatamente com o momento que a gente está vivendo, porque assim, eu tenho conversado com algumas pessoas que são ligadas a esses movimentos antifascistas aqui no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, e muitos deles estão com muito receio em relação à participação dos partidos dentro das manifestações. Porque é claro e evidente que a oposição ao governo Bolsonaro estava completamente fragmentada e simplesmente só faziam grandes manifestações através de notas de repúdio, através, né, de falas nas redes sociais. Tanto que eu até escrevi um texto para o Brasil 247 falando que a gente tinha virado a República Federativa das Notas de Repúdio, porque era assim que, infelizmente, a oposição ao governo Bolsonaro estava lidando com as questões dentro, né, da esfera parlamentar. E aí, com esse movimento antifascista conseguindo trazer essas pessoas e essa mobilização popular, aqui na Grande Vitória e também em outras partes do país, a gente vê os partidos começando a tentar compor junto com os movimentos
antifascistas na ida para as ruas e tentar fortalecer a oposição. E muitos desses participantes e que estão à frente desse movimento, apesar de não ter uma liderança constituída, como você bem colocou, professor, estão rejeitando essa ideia de caminhar ao lado dos partidos com medo de acabar tendo uma cooptação das principais lideranças para esses partidos e também acabar perdendo esse apoio popular, as pessoas acabarem entendendo que, na verdade, aquele movimento ele é um braço partidário, seja do PT, do PSOL, do PDT, do PCdoB, do Cidadania, de qualquer partido político. Então, há esse medo e muitos estão querendo rechaçar a ideia partidária. E a gente sabe que a rejeição aos partidos foi uma pauta de 2013 e que, apesar de muitas pessoas do campo progressista que participaram da manifestação lá atrás muitas vezes não darem o braço a torcer, 2013 germinou 2018, muito claramente por conta dessa natureza da antipolítica, da negação da política, da negação dos partidos. E a política brasileira, concordemos ou não, ela só funciona através de partidos. Não dá para fazer política de maneira independente. Você precisa dos partidos políticos. Então, diante dessa explanação um pouco mais geral, eu gostaria que você tentasse responder essa questão que a Graça trouxe a respeito dos movimentos sociais nesse contexto e, a partir daí, já pensando essa questão das semelhanças ou diferenças de 2013 para 2020, enquanto vai chegando mais perguntas. Gente, essa live é mais para responder os questionamentos que vocês deixaram na outra. Então, pode bombar aí para a gente poder aproveitar bem esse tempo. Beleza, Matheus. Olha, eu fui uma das pessoas do campo progressista que participei das jornadas de junho de 2013. Foi exatamente no dia do meu aniversário, que aqui em Cachoeira nós tivemos, fui. E aquelas jornadas de junho, vou pegar isso como gancho, elas eram, e aí é uma proximidade com as manifestações, ainda muito tímidas, mas já existentes, a partir de domingo, digo de passagem. O campo da esquerda, o campo progressista, ele está muito antenado, muito ligado às recomendações da OMS. Então, existe realmente uma... Assim, se houve uma condenação muito grande das carreatas e das ações pró-Bolsonaro, das manifestações por causa do Covid... Espera um pouquinho. Agora travou. Sempre tem as forças ocultas tentando atrapalhar as nossas lives, mas daqui a pouco o professor Rafael volta. Pode falar. Agora voltou, professor. Ainda muito tímidas agora aqui no final de semana, as manifestações mais presentes, né? Elas têm algo em comum com as manifestações de 2013. Muitas coisas em comum, mas uma coisa me chama muita atenção. Ela é pulverizada. Ela tem muitas bandeiras, muitas pessoas estão indo à rua com bandeiras próprias, mas se fortaleceram a partir da pauta racista. Então, a pauta racista colocou muitos elementos que compõem bandeiras diferentes, digo de passagem, fascistas, né, que também têm pautas identitárias, colocaram eles nas ruas por causa do elemento antirracista. Então, nós temos aí pautas diferentes, muito pulverizadas, que nós tínhamos em 2013, e temos 2013, como você bem lembrou, eram pautas apartidárias, né? Mas que não se transformaram em pautas não ideológicas. Era partidária e foi cooptada por uma pauta ideológica. E essa pauta ideológica, ela foi esses manifestantes de 2013, eles foram cooptados por essa pauta ideológica por algo que nós, eu coloco, do campo progressista, erramos e temos errado e ainda estamos errando, que é a jovialidade de lideranças. Você vê, por exemplo, o MBL, que ganha força naquela época, o MBL ganha força naquela época com lideranças praticamente desconhecidas. E essas pessoas compuseram com esses indivíduos. Grupos como, por exemplo, Vem Pra Rua e etc., que criaram pessoas com ligações orgânicas com esses indivíduos que o campo progressista não fez.
né? Então, esse é um elemento que eu acredito que seja fundamental. Quando eu disse anteriormente, a ida à comunidade, pegar realmente algo para ser feito, e aí vão ser vários trabalhos que a gente pode fazer junto com as comunidades. Compor essa presença, né? Fundando ou fundamentando novas lideranças, penso eu que é o caminho que nós, assim, ou os indivíduos ligados ao campo progressista devem fazer. Os indivíduos ligados ao campo da direita, e aí também, e aí é algo que eu não posso deixar de falar. Não posso deixar. Principalmente para o conservador. Eu conheço pessoas do campo conservador, pessoas sérias, que estiveram caminhando junto com a eleição de Bolsonaro, né? Contrário à eleição do Haddad, né? O PT do segundo turno, e que eu tenho na verdade um apelo para essa pessoa. O Bolsonaro, eu não vejo o Bolsonaro como representante do campo conservador. Eu não consigo identificá-lo dessa forma. Porque eu acredito que o campo conservador ele possa criar uma liderança mais orgânica aos seus ideais do que o Bolsonaro. Eu acredito que esses grupos, né, que acabaram orbitando o Bolsonaro na eleição de 2018 foi mais para ganhar as eleições do que, de fato, uma ligação orgânica. Então, eu tenho percebido uma retirada desses grupos. E aí, gente, para aqueles que não são progressistas, e eu estou tentando fazer uma fala assim, bem ponderada aqui com vocês, não é vergonha nenhuma, porque isso faz parte do jogo político. Né? Você tem grupos que se juntam em épocas políticas e se distanciam. Acredito que essas lideranças elas devam construir também as suas bases com outros projetos, mas fora do bolsonarismo, eu acredito que isso está ficando muito caro para eles. Muito caro para eles. Professor, em relação a gente falou sobre essa questão do fascismo, do antifascismo, e você fez uma ponderação extremamente interessante, acho muito lúcida também, a respeito de não categorizar o Bolsonaro como um fascista, apesar de fazer, obviamente, a ressalva de que há várias características por trás que se assemelham. Eu acho extremamente importante porque, volto à fala que a gente teve na live anterior, que essa coisa do ressignificado é muito perigosa. E tanto quando a direita chama qualquer pessoa de comunista, petista, socialista, minha bandeira jamais será vermelha, vai para Cuba, também há do lado da esquerda as pessoas que chamam outras que não são progressistas, não são de esquerda, de fascistas, racistas, né? A típica racistas, machistas e fascistas não passarão, que sempre são cantadas em manifestações Brasil afora, a gente vê que os conceitos eles se perdem muito. Para as pessoas que estão acompanhando, e são várias, muitos alunos seus, e como eu disse, muitas pessoas que vão tentar Enem, muitas pessoas que querem mais conhecimento, e eu acho que a gente está gerando bastante conhecimento para elas, você classificaria, dentro desse cenário que a gente vive, o governo Bolsonaro em qual espectro ideológico? Extrema-direita mesmo, uma direita clássica, enfim, outra ramificação? Qual que seria a definição? É óbvio que é muito difícil a gente fazer uma coisa clássica, né? Aquele carimbo, mas o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele está mais próximo de quê? Beleza. Boa pergunta, Matheus. Eu acredito hoje, porque assim, se nós fosse buscar uma identidade hoje, primeiramente olhando o movimento social, da onde a gente poderia colocar o bolsonarismo, estariam mais ligados ao integralismo que ocorreu na década de 30 no Brasil, que foi um movimento de inspiração fascista, mas um fascismo à brasileira, porque era um fascismo que defendia, por exemplo, a igreja, e o fascismo, na verdade, teve problemas com a igreja. Obviamente, ele se aproximou, mas depois a igreja, sabemos disso, o Tratado de Latrão, 1929, enfim. Então, estaria mais ligado ao integralismo. Perfeito. Isso no movimento social. E o que me espanta não é a figura do Bolsonaro. Porque a figura do Bolsonaro ela esteve presente em outras eleições. No Levi Fidelix, no Emael, né? E com ele, Bolsonaro, assim, falando no Dr. Enéas, né?
no Maluf, que utilizou alguns discursos parecidos, etc. Mas o que acontece? O Bolsonaro, quando ele concorre às eleições, como um parlamentar de carreira que ele foi, vários anos dentro do Congresso, ele sabe a regra do jogo. Ele foi eleito, né, até que se prove o contrário, temos aí a CPI, das fake news, etc. Mas ele foi eleito dentro da regra do jogo. Né? Eleito constitucionalmente, igual também Hitler foi colocado, até que se provou o contrário, partiu de mecanismos extremamente legais. Só que aí eu vou te responder. Quando ele chega no governo, ele passa a ter aquilo que os parlamentares chamam de tratorar. Muitos partidos de esquerda foram no Rodrigo Maia e apoiaram a candidatura do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi um candidato, na época, a presidente da Câmara, que prometeu não tratorar as pautas, muitas vezes levantadas pela esquerda. Então, o Bolsonaro ele começou a tratorar o modus operandi, o método, o jogo democrático de cima para baixo. Como assim de cima para baixo? Ele começou a colocar, por exemplo, pautas, que o pessoal da vereança, se o Diogo estiver aí, vai saber muito disso. Começou a jogar para a torcida. Ele sabe que a pauta vai ser barrada no Congresso ou que vai ser barrada no STF. Então ele começou a jogar pautas que eram discursos dos seus eleitores, vontade dos seus eleitores mais fiéis, mas ele sabe que essa pauta não passa. E aí ele fragiliza, ele diminui a possibilidade de discurso com esses dois poderes, colocando a culpa desses dois poderes por não conseguir governar. Mas ele sabe que o jogo democrático é dessa forma. Por isso, juntamente com ataques à imprensa, com discursos, por exemplo, de eliminar a oposição. Ele falou isso depois que eleito, queria mandar essa cambada vermelha para ir embora, para fora do país, etc. Tá? Não reconhecendo pautas identitárias como de direitos humanos, como movimento feminista. Eu não estou dizendo que ele tem que ser um cara que vai abraçar o movimento feminista, não é isso. Eu estou dizendo que ele tem que reconhecer a importância e o trabalho desses movimentos, o movimento negro, o movimento LGBT, etc. Então, quando ele faz esse tipo de coisa, que ele não dialoga com essas oposições, eu coloco ele na esfera de uma extrema-direita. Uma extrema-direita, por quê? Porque ela não reconhece oposições. As oposições têm que ser tratoradas, seja ela o próprio Congresso, seja ela o STF, seja ela os partidos. Os partidos de esquerda progressista, foi fácil. Foi fácil porque eles estão muito fragilizados, né? Principalmente o Bloco Progressista ficou no poder durante muito tempo, ficou em evidência há muito tempo. É normal, né, que você tenha várias queixas em relação a isso aí. Então, eles vieram fragilizados. Ele constituiu uma agenda liberal que aglutinou muitos partidos de direita dentro do Congresso com a sua pauta liberal, ou seja, ele trouxe para perto dele muitos partidos como o DEM, que fechou com ele muitas votações, entre outros, mas na hora que ele traz pautas de não reconhecimento, e aí eu chamo essas pautas identitárias, dessas chamadas minorias, que eu acabei de falar, sindicatos também, coloco no bolo, é aí que ele não, como ele não dialoga, eles entram, ele para mim fica nessa pauta de extrema direita. Bacana. Tem uma pergunta aí que eu vou fazer também para você, professor, as diferenças de autoritarismo para fascismo, porque também tem uma diferença boa, conceitual, entre essas duas partes. A gente tem mais algumas perguntas aqui. A Graça Gregório perguntou o que o senhor acha do movimento Somos 70%, lançado há 2 semanas. Também tem uma pergunta aqui bem interessante do Gerson Franca, não sei se é França ou Franca, mas aqui está Franca. Isso aí. Ele perguntou o seguinte: dentre os manifestantes com a pauta antifascista, que o senhor caracterizou como sendo ainda um germe cujas bandeiras principais são identitárias, é possível visualizar algum elemento de cunho autoritário? Eu acho que ele faz essa pergunta, professor, analisando a resposta que se deu até numa outra live, não sei se ele estava
na live anterior, que você citou que o movimento antifascista ele sempre teve esses mecanismos violentos como uma reação ao fascismo que muitas vezes, para não dizer sempre, faz política através da questão da violência, seja da violência institucional, seja da violência militar, como você mesmo trouxe dessa militarização da sociedade em todos os seus aspectos, em todas as suas instituições. Então, acho bacana você citar a respeito dessa pergunta dele, caracterizando isso, a questão das violências, porque eu acho que o que mais traz um certo tipo de... Como é que eu posso pegar a palavra certa? Talvez um tipo de dificuldade das pessoas gostarem ou entenderem ou se interligarem com o movimento é a questão de ver vandalismos, né? Quebrar correios, quebrar lojas, pichar muro, jogar tinta igual jogaram tinta no Palácio do Planalto, colocar o boneco do Bolsonaro de cabeça para baixo, enfim. Nesse contexto, depois você responde a pergunta da Graça a respeito da sua opinião sobre o Somos 70%. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou falar para o Gerson, mandar um grande abraço para ele, é um querido, né? Uma pessoa de muita leitura e que, com certeza, com a pergunta dele, elevou aqui o nível do nosso debate. Então, Gerson, eu vou dizer o seguinte. Primeiro eu vou dar um passo atrás para falar sobre isso, porque no Brasil, os movimentos antifascistas, quando acaba, né, a Segunda Guerra Mundial, eles vão dar uma arrefecida, né, eles vão dar uma parada, né, e depois eles vão ganhar, os antigos antifascistas, porque esse é outro elemento interessante. Nós temos o movimento antifascista, normalmente, ele é composto não de jovens. As lideranças normalmente são de pessoas mais velhas, né? Então, no Brasil, por exemplo, durante a ditadura militar, os indivíduos que viveram aqueles tempos de 30, eles foram compor um grupo paramilitar contrário à ditadura militar no Brasil, na época, 64 a 85, que era a ALN. ALN em referência à ANL da década de 30, que lutou contra a AIB fascista. Então, esses grupos que acabaram se juntando nesse movimento paramilitar contra o governo, eles utilizavam de táticas e de ações realmente de enfrentamento e de atitudes não democráticas. Isso é fato. E eu percebo muito nesses grupos também que existem, por serem grupos difusos, são grupos, gente, que não tem estatuto, não tem liderança, não tem votação. São grupos que são reunidos a partir de uma causa específica, mas não tem um cronograma, sabe? Se você fizer isso, você é expulso, etc. Então, dessa forma. Por exemplo, nessa semana agora, um grupo que se reuniu em Brasília falou, olha, se alguém sair quebrando uma coisa, não vão pegar na porrada. Ou seja, não são movimentos que muitas vezes têm, em alguns dos seus membros, origens democráticas. E aí sim a gente pode observar ações autoritárias dessas pessoas. São pessoas também que ficam no campo da extrema esquerda. A extrema esquerda ela está, de forma paradoxal, comparada à extrema direita. O extrema esquerda ele não conversa com indivíduos, né, e não compõe com indivíduos que são, por exemplo, do campo da direita. E esses indivíduos acreditam, muitos deles, de extrema esquerda, que nós já não vivemos numa democracia. E que se a luta, a partir das instituições, ela não pode ser feita, muitas vezes escambam para esse tipo de falta de destruição, de violência, etc. E, na minha opinião, enfraquece o movimento e que, na minha opinião, não deveria, acredito que o campo progressista em si, e nem o campo de direita, e seja lá o que for, valorizar esse tipo de coisa que acredito não ser o caminho. Tá? Uhum. E agora tem a pergunta do Somos 70%, da Graça. Beleza. Eu vou pegar uma puxada do que eu falei para o Gerson, né, para todos, sobre a ideia do autoritarismo. O autoritarismo é isso. Autoritarismo é negação, tá, da democracia a partir de uma autoridade instituída dentro de um grupo. Então, essa autoridade instituída dentro do grupo, ela não segue um cronograma de regras. É uma autoridade. Eu tenho essa autoridade em mim
para legislar, para organizar o grupo da forma que eu quiser. Então, esse autoritarismo não é a mesma coisa que o fascismo, mas o fascismo era autoritário, certo? Mas o cara autoritário não é fascista necessariamente. Né? Eu acredito que deu para ficar claro. Entrando no movimento Somos 70%, eu não peguei para ler, para analisar isso a fundo, tá, Matheus? Então eu vou ter uma licença em falar sobre isso aí. Mas o que eu li, o que eu percebi, é que é um movimento meio de cima para baixo. Eu não sei, eu posso estar errado, eu posso estar falando que é uma grande barbaridade. Mas quando eu li, parece que eu vi muita gente assinando uma carta, via em Boulos, assinando Lobão. Eu tô certo? É porque foram lançados dois movimentos, né? Teve o movimento Juntos, né? O hashtag Estamos Juntos, e o movimento Somos 70%. O Somos 70% foi lançado pelo Eduardo Moreira, economista, né? Que tem uma roupagem hoje mais progressista, né? Um economista mais progressista, que tem conseguido aí grande visibilidade, até mesmo dentro dos grupos progressistas. Esse, o 70% foi lançado por ele, e também tem o manifesto Juntos. Aí virou uma doideira, porque aí começaram a assinar as duas cartas, enfim, deu essa questão. Eu acho que talvez, como você não leu, eu acho que talvez seja interessante, talvez responda bem a pergunta da Graça, falar se você acha que essa união entre diversos segmentos, diversos setores, talvez seja uma saída institucional para quem é oposição ao governo Bolsonaro. Acho que aí você já consegue responder de forma satisfatória sem entrar nos detalhes a respeito de um manifesto ou de outro. Então, essa união é uma união que pode acontecer, mas ela eu vejo assim, por exemplo, muitas pessoas comparam uma possível união de uma frente democrática contra o bolsonarismo, né? Contra o Bolsonaro, lembrando o movimento das diretas. Acredito que o contexto é diferente, né? São coisas diferentes. E principalmente porque muita coisa aconteceu das diretas até hoje. Né? Muita coisa como, por exemplo, vamos lá, o PT sofreu um impeachment da presidente Dilma, contesta o impeachment. O impeachment ainda assim, para nós da história, é algo complicadíssimo de análise. A gente precisa de mais tempo para esses atores poderem falar. Eu digo muitas vezes que a gente precisa de mais tempo, precisa desse pessoal morrer. Né? Porque é muito vencona, né? Porque muitos grupos, por exemplo, por que a Caixa Preta da ditadura não foi aberta aqui no Brasil como foi na Argentina? Né? Então, mesmo nós temos governos aí progressistas durante tanto tempo. Então, assim, paira no ar a possibilidade de um acordo. Assim, eu não estou me firmando nenhuma obra sobre isso, nada. É apenas uma sensação. Né? Um acordo, tipo, a gente vamos compor, mas também você não mexe aqui, etc. Tal. Enfim. E nesse caminho que o PT sofreu impeachment, muito contestado, né, até hoje, por muitos grupos, no final, ele recorreu às vias democráticas para a contestação. Nós não vimos, eu não vi, se alguém viu, né, a gente pode até fazer uma live sobre isso depois, mas eu não vi grupos de petistas ir na rua pedindo intervenção militar, né, para os militares manterem Dilma no poder e serem contra a prisão de Lula. Né? Então, o que acontece? O PT, de uma forma ou outra, como líder do campo progressista do voto... Peraí. Oi. Não, tá aí, pode parecia que ia travar, mas continua. Instituído através do voto, ele respeitou o jogo democrático. Mas na hora que ele foi para o jogo democrático, ele pegou o seu partido, que normalmente fez oposição a ele durante tantos anos, que foi o PSDB, compondo com essa agenda antidemocrática que acabou o Bolsonaro levantando a bandeira na época das eleições. Então, assim, pode ter uma aliança democrática, juntando os elementos da direita, centro-direita, centro-esquerda, esquerda? Sim, acredito que possa ter. E possa ser um passo atrás para dar dois à frente. Né? Porém,
acho que é muito complicado perante o que foi feito nesses tempos pós-direta já. Não por causa das diretas, mas o que foi feito no transcorrer desse período. Eu sou um crítico voraz, a gente já discutiu isso várias vezes, né, professor, junto com os colegas, outros colegas, que eu sou um crítico voraz a qualquer tipo de aliança nesse momento com as pessoas que trouxeram o país para esse lugar, porque, ao meu ver, a maior parte dessas pessoas não tiveram, de fato, a tal autocrítica que sempre pedem de outras pessoas para poder reconhecer os erros, né? Então fica parecendo muito mais um oportunismo político. Aliás, do oportunismo político que muitas pessoas que participaram das próprias diretas e do pacto da redemocratização para o nascimento da nova república pós-85 também tiveram, porque a gente teve, por exemplo, o José Sarney como presidente, e o Sarney a vida inteira apoiou a ditadura militar. Então, assim, a gente já consegue entender como que essa conciliação ela sempre teve presente na história política brasileira, inclusive dentro dos próprios governos do PT, o PT só consegue governar por conta dessas alianças, e eu acho que é um momento que a gente precisa olhar para trás, olhar para esses aspectos e fazer esse rompimento para não cair num processo cíclico, né? Porque a gente vai vivendo uns ciclos na história, né? A democracia no Brasil ela nunca consegue ter mais do que 30, 35 anos de paz, ela sempre, em algum desses momentos, esse pacto, os pactos que são criados, eles se fragilizam e aí acontecem as próprias intervenções, né? A Graça comentou em cima da sua fala, professor, dizendo: gostaria muito que o movimento tivesse nascido a partir dos movimentos sociais e não de cima. Isso aí, de fato, é um comentário bacana. Eu tenho um comentário aqui que eu estou procurando, do Lucas Lesqueves, que falou o seguinte: se ele não é o líder para representar a nação, que eu também não acredito que seja, mas é inegável que melhoramos de liderança comparado aos últimos dois presidentes. Aí depende do tipo de liderança que você considera, né? É uma questão aí já é uma questão, né, professor, muito mais pessoal do tipo de liderança que você gosta. Se você gosta de uma liderança mais técnica, se você gosta de uma liderança mais intelectual, se você gosta de uma liderança baseada em personalismo e autoridade, aí fica uma questão muito mais subjetiva do que técnica para a gente poder analisar. Tem um comentário aqui também bem bacana do Luciano Moreno que fala: por isso, Matheus, que eu disse que a ideologia no Brasil já era. Bom, me permito discordar, acho que ideologia não acaba. O que você está falando é uma ideologia, inclusive. Então, assim, ideologia nada mais, nada menos é o que a gente pensa, o que a gente prega, o que a gente coloca em prática. Então, você pensar que a ideologia acabou é uma ideologia, só para deixar bem explicado didaticamente. Tem uma pergunta do GG Dantas, professor, que é o seguinte: hoje, pode-se dizer que o campo progressista não está se comunicando muito dentro de uma bolha e isso tenha potencializado o crescimento do bolsonarismo em áreas que a esquerda era influente? Perfeito. Primeiro, agradecer as falas do Lucas Lesquete, também um querido, professor Luciano Moreno, pela participação. E entrando especificamente na pergunta, depois a gente pode até passar um pouco sobre a fala de alguns deles, é o seguinte: eu acredito que, a partir do momento em que saem essas lideranças, né, que saíram dos morros, né, da periferia, e eles vão ali se candidatar, vão virar políticos, enfim, vão entrar na máquina do governo, eles deixam um vácuo. E muito desse vácuo é um elemento importante que a gente tem que ficar de olho, que é o seguinte: muito desse vácuo ele é preenchido por instituições que estão nas comunidades. Tá? Instituições que estão nas comunidades. Por exemplo, eu sou professor de educação básica e nível superior. Eu trabalho numa escola de periferia. Quais as duas maiores instituições tem lá? A igreja e a escola. Então, o que acontece? A igreja ela acaba tendo um papel muito forte perante os indivíduos, principalmente essas igrejas do cunho neopentecostal, que são igrejas que, aí eu acredito que a intelectualidade às vezes tem dificuldade de perceber isso. Mas a igreja resolve o problema do cara, bicho. A igreja arruma emprego pro cara,
A igreja tira o cara da bebida, tira o cara da droga, arruma um modus operandi Cesta social. básica. O cara resolve o problema do cara. Então, o que acontece? Muito além de ser assistencialista, a igreja, essas igrejas, elas fazem, né, elas compõem com trabalhos sociais que esse grupo progressista que saiu das comunidades não faz mais, não consegue fazer mais, largou para trás por N motivos, e elas compuseram nisso. E essas igrejas, elas estão fechadas, esse campo evangélico muito fechado, com os elementos ligados à direita e principalmente ao bolsonarismo. Então, acredito que não que a igreja tem que ser vista como uma inimiga, não é isso, né? Mas que as coisas sejam colocadas nos seus pingos nos is. Né? Por exemplo, conversar a partir da possibilidade de adentramento, se essas pessoas realmente acreditam que a flexibilização de leis trabalhistas é interessante para eles, se essas pessoas também acreditam que o Brasil tem que virar igual aos Estados Unidos e não ter um SUS, né? Ou seja, tem que chegar mais para o campo prático para essas pessoas e conversar com elas, e não vê-las como inimigos, e etc. Que aí e talvez é um grande problema, né? Principalmente os indivíduos mais. Eu vou fazer 40 anos esse mês, para o indivíduo, às vezes, que é mais jovem. Eu lembro do Rafael, aluno de história, estudante, radical, né? O radicalismo tem lá o seu valor, né? Apogeu. Mas depois você vai entendendo que, dentro do campo democrático, você tem que conversar com essas pessoas. Então, eu acredito que essas comunidades, principalmente ligadas a campos evangélicos pentecostais, precisam de um diálogo maior com eles, principalmente no campo progressista. A Graça agradeceu a live, falou que tem sido de alto nível. Falei, porque as pessoas que eu convido também, que topam falar, são muito mais inteligentes e sabem falar muito bem, isso ajuda bastante. O Chico comentou mais uma vez aqui, falando que uma frente ampla para derrubar o governo responsável é preciso, a gestão dele na pandemia evidenciou o desastre que é o governo. O Rafael Grifo comentou, infelizmente parece que o movimento conservador, que flerta dia sim outro também com o fascismo, se mostra muito mais engajado e organizado que o movimento progressista. E aí eu boto um adendo nessa fala do Rafael, que foi aquilo que você disse na parte 1 da live, que é a diferença do conservadorismo para o fascismo, que o conservador nato, ele não é fascista, porque o conservador ele joga dentro das regras do jogo. Isso é bem interessante. E quem tiver dúvida, tem um artigo excelente do Reinaldo Azevedo, jornalista de direita, conservador, em que ele fala muito bem sobre isso, de como tem que ser a postura do conservador, e ele explica, por exemplo, por que ele, como conservador, nunca foi, por exemplo, a favor do Bolsonaro e como que ele também sempre foi um crítico da Lava Jato. É só procurar na internet esse artigo do Reinaldo Azevedo, recomendo porque ele é bem didático e explica bem esse conceito do conservadorismo e adequa ele dentro da realidade que a gente está vivendo. O Luciano Moreno, de novo, falou, não concordo, Matheus, quando disse ideologia é a política, pelo menos entre os grupos dominantes. Eu não tenho ideologia, o fato de eu negá-la não me coloca como ligado a uma. Mais uma vez, eu acho que essa discussão ela é imensa, permito discordar porque talvez você não considere o que você acredita como algo enquadrado nas ideologias hoje dominantes ou nas que já estão constituídas entre social-democracia, social-liberal, socialismo, enfim. Talvez você não tenha se encontrado ainda, mas obviamente você tem, porque você tem um modo de pensar o mundo, de ver as coisas, de ver a economia, de ver os organismos sociais, a forma como a educação deve ser tratada, qual que deve ser a presença do Estado, qual que deve ser a presença do mercado. Então, talvez você não se considere dentro de uma ramificação ideológica existente. Aí é um outro debate. O Chico falou mais uma vez, nem a questão de disputa de projeto, e sim uma questão criminosa, não acatar a opinião de especialistas da área de saúde. E o Patrick Garioli coloca aí, corrigindo aí, Reinaldo Azevedo não é de direita. Bom, recomendo ver alguns vídeos dele, porque ele se assume como uma pessoa de direita, a não ser que ele tenha mudado nesses últimos dias, mas até então ele sempre deixou claro que ele é de direita. Mas ele faz uma pergunta aqui que é extremamente interessante, que é, professor, quem influencia mais, a igreja
ou os professores esquerdistas? Então, o que acontece? Eu acredito que ambos podem influenciar, né? Tanto a igreja quanto os professores esquerdistas. Como também acredito que o pastor ele pode ser de direita e o pastor pode ser de esquerda e trabalhar ali dentro do culto dele aquilo que ele tem que trabalhar, que é a relação com a fé, em relação com a caridade e de um campo que eu nem vou entrar muito porque não é meu, né? Então, em relação ao pastor, ao padre, seja ele qual for, como indivíduo fazendo parte da sociedade, para além do voto, ele pode estar tanto para a direita ou estar tanto para a esquerda e fazer o trabalho dele. E esse é o exemplo que eu acredito que o professor pode e deve fazer também. Agora, existem momentos que o professor ele pode ser convidado a dar a opinião dele. E aí tem que deixar claro, isso é uma opinião, né? Ele não está ali querendo cooptar pessoas para fazer parte de um plano mirabolante de tomar o Estado, etc. Então isso tem que ficar claro. Ele deve apresentar ali a opinião dele quando ele acreditar que é importante, foi convidado, e deixar com que todos que estão fazendo parte da plenária, né, da aula, no caso, que também abordem as suas convicções. Agora, na escola tem algo que é importantíssimo que está claro, e isso é fundamental para todas as pessoas, que são procedimentos técnicos, que são procedimentos historiográficos. Por exemplo, vou tentar explicar de uma forma bem didática. Existem historiadores que eles são do campo do positivismo. Existem historiadores que são do campo do marxismo, da economia. E existem historiadores que são do campo da escola dos análises, uma coisa mais ligada à cultura, à sociedade, a gênero e etc. Cada profissional ele tem um campo que ele se fundamenta. É impossível um profissional ele se fundamentar em todos os campos ideológicos, não, todos os campos historiográficos ao mesmo tempo. Então, eu acredito que é igual quando você vai fazer uma consulta médica. Você tem um médico que ele é ortopedista, o cara vai cuidar do seu pé, do seu cotovelo, etc. Agora, não tem como esse cara ele ficar preso em campos de estudos que não fazem parte dele, né? Por exemplo, ginecologia e assim por diante. O professor, a mesma coisa. Ele usa um procedimento historiográfico para paramentar as suas aulas. Tá certo? Como que isso se dá na prática? Eu acho fundamental falar isso, Matheus. Por exemplo, no campo do positivismo, um professor do campo positivista vai dizer o seguinte: olha, Hitler causou a Segunda Guerra Mundial. Churchill foi um grande líder contra a Segunda Guerra Mundial e Stalin também atuou muito contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. Esse é o campo positivista. É o cara que vai falar dos grandes heróis, dos grandes vilões, das grandes datas, das batalhas e etc. Certo? Agora, no campo marxista econômico, o cara vai dizer o seguinte: olha, a Segunda Guerra Mundial foi por causa dos disputas de colônia. Também está certo, bom. Aí o cara vai fazer, ele vai compor a teoria dele, então o seguinte: olha, o procedimento é esse. E depois tem um cara que vai compor com a teoria social, que ele vai dizer o seguinte: olha, na Segunda Guerra Mundial teve um soldado, Franz, inventando, tá? Ele invade a Polônia e dá o primeiro tiro e começa a Segunda Guerra Mundial. Esse cara é importantíssimo para a guerra também. Então você tem vários campos de análise historiográfica e é isso que tem que ser respeitado do profissional, do professor. Ele tem a liberdade de cátedra, de escolher o campo procedimental que ele achar melhor junto com a instituição que ele é contratado, né? E no caso do Estado, então, ele pode seguir aquele que ele quiser, dentro que ele aborde o cronograma das matérias que devem ser abordadas, sendo que a questão de opinião, eu, por exemplo, estou em escola desde 1998, eu trabalho opinião quando a minha opinião ela tem o mesmo peso das opiniões de outras pessoas. Excelente, professor. Acho importante a gente falar sobre isso, por isso que eu fiz essa pergunta. A Rô pediu para fazer a pergunta sobre fundamentalismo, mas eu não achei a pergunta. Se você puder mandar de novo para mim, eu consigo fazer ela para o professor para a gente encaminhar para o final. Já temos 43 minutos, mais os 56 minutos da parte passada, já temos aí quase 2 horas
de aula. É óbvio, né, que a gente não consegue, a pauta era fascismo, antifascismo, conceitos, atualidades no Brasil, mas é óbvio que a gente vive uma efervescência política tão grande que acaba que as perguntas às vezes saem um pouco desse cronograma, mas eu acho importante a gente ter essa consciência, porque mais importante do que você que está aí decidir qual lado você vai estar, ou se você vai estar neutro também, é entender os conceitos e a bandeira que você está levantando. Acho que isso é o mais importante para que a política melhore, que a gente tenha um ambiente político melhor, que vai resultar em escolhas políticas melhores também, de pessoas preparadas, de pessoas que de fato vão estar ali de acordo com a nossa necessidade. Então, acho que essa parte é extremamente importante. Mas ainda falando desse contexto, né, voltar um pouquinho, professor, enquanto a Rô faz a pergunta e outras pessoas também quiserem fazer, faltando 15 minutos para a gente acabar, ainda sobre fascismo e antifascismo, você citou, né, as origens históricas e tudo mais, fez bons paralelos para que a gente possa explicar, contextualizou a situação hoje do governo Bolsonaro. Eu acho que é importante a gente deixar claro, professor, e as forças ocultas caíram com o professor também, esperar ele ver se ele consegue voltar aí. Enquanto isso, as pessoas ainda que tiverem com dúvidas podem mandar. Voltou, o professor voltou. Tem uma pergunta do Gerson França aqui que eu vou ler também. Professor, eu acho que é importante a gente falar também, você trouxe esses vários paralelos e tudo mais, e você citou uma questão importantíssima, que é o fato de que os movimentos antifascistas que estão colocando agora, nesse momento, eles não têm uma liderança ainda, são grupos, estão organizando-se ainda nesse processo de luta, e as pessoas estão embarcando. Olhando para dentro desses parâmetros de movimentos, e também para esse aspecto histórico, ter lideranças neste momento é fundamental para que o movimento se consolide, ou ele pode ser uma grande armadilha para que essas pessoas sejam cooptadas pelos partidos políticos e acabe desmantelando esse processo, como aconteceu em 2013, em que o MBL e outros grupamentos foram para a rua com uma pauta antipolítica, mas nas eleições seguintes a grande maioria dos líderes, dos ditos líderes dos movimentos, estavam dentro dos partidos políticos disputando as eleições. Então, perfeito. Eu acredito o seguinte. Primeiro, eu acho que o movimento antifascista ele tem que olhar para si próprio para fazer as suas análises. Porque se ele olhar para trás e quiser manter a mesma forma de procedimento que foi feito anteriormente, ele vai perceber que ele perdeu. O antifascismo perdeu. O antifascismo perdeu o fascismo, né? O fascismo foi posto em prática. O regime ditatorial brasileiro, ele entrou quando quis, saiu quando quis, né? E aí, estou falando das reminiscências dos antifascistas aqui no Brasil, quando se tem a ALN. Então, a primeira coisa é aprender com os próprios erros, né? Quando não se constituiu lideranças e quando foi um movimento utilizado, cooptado por A ou B, ele perdeu nas suas pautas. Então, isso tem que ficar claro. Entrar para o campo político é uma decisão que, acredito eu, precisa ser arregimentada internamente, com uma organização assim, mínima, estatuto, filiação de sócios, sei lá, de partidários, enfim, fundo partido. O Brasil pode, tem 1000 partidos aí por aí, você acha que não é o caminho, mas quem sabe, né? Então, pode ser que isso seja uma ação para não ser cooptado, né? Criação de uma liderança, que essa liderança seja representativa e não perca a sua ação de base. Mas também ele pode compor com outros grupos. Agora, tem que estar muito claro internamente para eles mesmos, eu acredito que o primeiro passo é esse, se organizar internamente, com que grupo vai compor ou que tipo de liderança vai lançar. Então, acho que primeiro tem que fazer um dever de casa antes de pensar qualquer coisa. E acho que também mais importante que isso, como você citou muito bem, que as pautas que a gente está levando hoje são pautas muito diversas e heterogêneas, que esse movimento está levando para a rua, que eles também se constituam dentro de um projeto político de fato consolidado
para que justamente não se torne o erro, por exemplo, de 2013, que é, eu acho que, um ponto pacífico de que aquela coisa do 20 reais, de 20 centavos virou não vai ter Copa, virou problema no SUS, virou baixo salário mínimo, enfim, acabou virando uma grande explosão ali que acabou não tendo essa base para dialogar e o discurso antipolítica acabou levando para a situação que a gente está hoje. A gente tem mais 3 perguntas aqui, professor, estamos com 49 minutos, acho que vai dar para fazer elas e você responder. O Gerson França pergunta: os antifascistas no Brasil atual classificam o bolsonarismo como sendo, no mínimo, protofascista, um termo que ficou muito comum aí, principalmente por conta do Ciro Gomes, né? Neste caso, os antifascistas acham legítima uma quebra institucional via impeachment? Então, sinceramente, eu não faço parte, né, desse grupo, e acredito, como eu disse, que é um grupo de pautas muito diversas, né? Eu penso, com tantos pedidos de impeachment protocolados no Congresso, com problemas ocorrendo no STF, com problemas principalmente envolvendo a família do presidente, em ações que não estão muito claras. Nós temos um ministro extremamente popular, que foi o ministro Moro, que saiu do governo há pouco tempo, alegando que a interferência na Polícia Federal poderia, ele afirma que né? Isso está em curso ainda, não sou eu que estou falando isso, é a fala do ministro Moro, de que ele poderia estar intervindo em favor dos filhos. Isso levanta, né, a bandeira, fica muito claro a ideia do impeachment. E o que acontece? O impeachment, tal qual foi feito, aí na memória nossa fica o da Dilma, muito próximo, né? Numa sociedade muito polarizada, como é a nossa ainda, a nossa sociedade ainda está muito polarizada, essa polarização não é de 18, essa polarização ficou muito clara em 2013, com as eleições, depois de Aécio e Dilma, ficou fortíssimo, enfim. Eu lembro que os meus alunos, em 2014, 2018, todas as sextas-feiras antes das eleições, eu parava a aula, eu falava assim, gente, eu quero pedir uma coisa para vocês nessas eleições. Aí eles ficavam, né, cara, o cara vai se posicionar, vai dizer, não. Eu só pedi uma coisa, preparem-se para perder. Preparem-se para perder, que alguém vai perder. Né? Ou seja, prepare-se para perder e lutar com as armas de derrotados que foram dentro das regras do jogo democrático, se assim acharem necessário. Tá? Porque isso faz parte. Então, o que acontece? Esse impeachment, que ainda não foi ainda da Dilma, ainda permeia no campo progressista como um problema, ainda uma grande interrogação, né? Para a sociedade toda como uma grande interrogação, mas para muitos ainda como golpe. Esses golpes institucionais vêm a reboque na sociedade polarizada. Tipo, tiraram a Dilma de uma forma que queriam tirar por causa de crise, né? O argumento, de acordo com o grupo que defende que foi golpe, foi um argumento chulo, né? Tais argumentos que atualmente são colocados são argumentos talvez muito mais graves, porque Dilma não foi acusada, por exemplo, de roubo, né? De influência e benefício próprio. Né? O que pesa contra ela foi uma questão administrativa. E esses grupos acreditam que essas ações ligadas a benefício pessoal seriam muito mais relevantes para levar um impeachment do que uma questão administrativa. Professor, para a gente tentar sintetizar, que a gente tem 8 minutos aqui, para a gente poder fazer todas as perguntas. A Rô perguntou: fundamentalismo foi um parâmetro que elegeu o Bolsonaro? Então, o que acontece? Eu entendo como fundamentalismo o elemento que se desliga um pouco da questão racional, né? E nesse momento, ou seja, o que seria isso, né? Você fundamentar alguma coisa a partir da ideia do fundamentalismo, você tem uma liderança, por exemplo, questionável. Tem que ser ele, porque ele é dotado de honra, de ética, é um homem bom, nunca roubou, etc. Né? Então, o fundamentalista é o cara que não vai ver os erros. Tá? E essa é uma caracterização que muitas pessoas que seguem o Bolsonaro acabam fazendo. Colocam ele numa esfera de um cara que não erra, tudo que ele fala está certo, que ele defender está ok. Como também muitos fizeram essa fundamentação no campo, por exemplo, progressista, a ligar Lula, né? Lula é isso, Lula é aquilo, Lula não erra, etc. Existe essa possibilidade
de fundamentalismo, tanto de um lado quanto do outro. Então, não apenas o fundamentalismo, mas ele compôs, sim, a eleição do Bolsonaro. Tá? Principalmente, acredito eu, dentro do campo que não tem fundamentação científica para isso, que é principalmente o campo religioso. Não tem, e necessariamente não deve ter, né? Tem o direito de fazer suas escolhas. Mas, ali sim, nós temos colocações muito importantes que podem caminhar para esse fundamentalismo. Tem a pergunta do Rafael Fardim, faltando 6 minutos, que é o seguinte: se possível, eu poderia falar um pouco sobre a dicotomia tolerância versus intolerância que tem sido observada nos dois lados dos movimentos atualmente? Então, acho que a intolerância, ela vai ficar muito, principalmente hoje, né? Eu vou caminhar para um jogo político democrático em relação da conversa, do diálogo. Penso que a extrema esquerda e a extrema direita são os indivíduos que realmente se colocam como intolerantes. Eles não vão dialogar. E quando eu falo dialogar, aí eu volto à fala que eu sempre digo para os meus alunos antes das eleições: prepare para perder. Num diálogo, numa disputa de poder, tendo a democracia como chão, você tem que entender que na hora que você botar uma proposta, essa proposta às vezes ela não vai passar da forma que você queria. Né? Então, é aquele tipo de coisa da pessoa que fala o seguinte: olha, nada que a direita faz presta. Isso é uma intolerância. E o outro fala o seguinte: tivemos 16 anos de problemas com o PT. É uma intolerância, porque não está analisando passo a passo a questão que deveria fazer. Por exemplo, vou dar 2 exemplos rápidos. Primeiro, dos governos do PT, que é de Lula para cá. Por exemplo, o Brasil chegou a patamares de economia que passou a França, como economia mundial, de robustez. Né? Lula acabou a presidência com quase 90% de aprovação do seu governo. Bom, e agora do campo da direita. Olha, o Plano Real é um plano dentro do contexto neoliberal que conseguiu acabar com a inflação absurda que o Brasil vivia desde a época do Sarney, desde o governo de Figueiredo. Né? Os direitos humanos nasceram na direita. A pauta de direitos do homem, do cidadão, é uma pauta de direita. Hoje, muito no campo progressista. Então, essas pautas, elas podem permear um grupo ou outro, dependendo do momento histórico que se vive. E outra coisa, o intolerante é o cara que não aceita conversar. Para mim é isso, não aceita as regras democráticas e não aceita que pode perder dentro de um processo eleitoral ou de um processo parlamentar. Rolou mais uma tentativa, mais uma tentativa aqui de golpe, mas acabando também. Aqui a gente já está chegando aos 56 minutos já. Professor, só complementa, a gente tem 3 minutos, só para a gente poder agradecer todo mundo aqui e tentar só finalizar essa resposta aí, por favor. Então, eu não sei aonde eu parei, né? Você parou que as pautas elas permeiam de um lado para o outro, que os intolerantes são aqueles que não gostam de conversar. Exatamente. E aí eu fecho falando que não respeitam as regras democráticas. Porque é interessante, às vezes eu sou professor, o cara fala o seguinte: pô, professor vai ter que dar 1000 aulas, vai ter que trabalhar muito. Eu entrei sabendo, parceiro. Eu posso, obviamente, a partir das minhas pautas, tentar mudar a regra do jogo, mas a partir do jogo democrático. O intolerante é aquele cara que vai chutar, botar o pé na porta, não vai conversar com o outro, não vai aceitar a eleição do outro, não vai aceitar a proposta do outro, nem como legítima proposta, não só votando voto, mas nem como legítima. Então, esse é o intolerante. E no Brasil, nós temos 2 elementos fundamentais que acredito que deveriam pautar as ações políticas. Constituição numa mão, direitos humanos na outra. Direitos humanos como grande parâmetro internacional, pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E essa ideia de direitos humanos defender bandido é uma balela. Os direitos humanos eles servem para defender o indivíduo perante o tamanho do Estado. O Estado é muito maior do que o indivíduo. Então, esse é o objetivo dos direitos humanos. E outra Constituição na mão. Respeitando isso aí, essa é a minha posição. Acredito que o diálogo pode fluir normalmente. Professor, chegamos ao final agora, quase 2 horas aí de explanações e de conversas. Tem algumas perguntas aqui que eu não consegui fazer, então já peço desculpa, muitas perguntas foram chegando.
e aí não dá para filtrar. Quem faz live no Instagram sabe que vai aparecendo as pessoas que vão entrando na live, as conversas vão ficando lá para cima, e na hora que você começa a subir, alguém entra, desce de novo. Então, assim, fica uma confusão danada. Então, acaba que não dá. Se eu não conseguir fazer todas as perguntas, peço desculpas, mas a intenção era a gente fazer uma aula de fato de história, para a gente poder debater dois temas, dois conceitos. Então, assim, o conselho que eu dou para todo mundo, sei que tem muito aluno do professor aqui, é para aprender os conceitos e aplicar, e na hora de acusar, entre aspas, alguém de uma coisa ou de outra, saber o que está fazendo, não só pela possibilidade de tomar um processo, mas também para que esses conceitos eles não se percam, porque eles são extremamente importantes para a gente poder conseguir tomar o rumo e os caminhos também da política. Professor, obrigado. Vamos fazer mais, vamos pensar em outros temas aí. Tem muita coisa acontecendo e eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou aqui vai curtir. Esse vídeo vai estar no meu perfil. Vou mandar também para o professor Rafael para ele disponibilizar para quem não pôde ver. E é isso aí. Professor, você tem 20 segundos aí para se despedir. Fica com Deus, pessoal. Se cuidem e até a próxima. Eu quero até agradecer particularmente ao Patrick ter participado também, é um querido, uma pessoa muito próxima, e a todos os alunos. Eu convidei, né, as pessoas muito próximas, botei no perfil. 10 segundos.